Boa tarde. Boa tarde, Camane. Boa tarde, Pro. Eu Maicon, não vou poder ligar a câmera. a câmera porque o computador que eu tô ali não tem câmera. Não tem problema. Qualquer dúvida, E você eu liga. já vou mandar atividade, professora. Eu tava entrando aqui, mas eu vou enviar agora, viu? Tá joia, meu amor. Deixa eu falar um negócio. Qualquer coisa, você só liga só o Sim, microfone e me pergunta, Bom ok? dia. Boa viu? tarde. Já vou desligar o microfone. Boa tarde. Tem alguém aqui me Boa pedindo. tarde. Pronto. Tem alguém aqui me pedindo o link. Quem é? Deixa eu mandar aqui o link, viu? Um minutinho só. Eu mandei hoje o mexendo no grupo do sétimo B. Eu não sei quem é a pessoa, não. Tá sem foto aqui. Tá no meu privado, me pedindo o link da reunião. Mas eu copio aqui e mando. Mandei. Deixa eu ver quem é a pessoa. Laura. Laura? Ah, joia. Já está na reunião. Ok. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Estão pensando que é de manhã? É aula de tarde, né? Aí chega e se atrapalha. Boa tarde, meus lindos. Como vocês estão? Cadê o pessoal? Só estou vendo aqui, por enquanto, 11 pessoas. Ana Clara, deixa eu botar aqui. Ana Clara Reis. Marina, ou Mariana. Mariana Sobrinho. Anthony. Beatriz. Oi, Bia. João Oi, Vitor. Bia. Tá Oi, dormindo? Pro. Oi, meu amor. Tá dormindo? Oi. Oi, acorda. Camane. Jonas. Ó, Jonas apareceu. Tá aplicado, né, Jonas? Diga, Jonas. Sempre fui. Letícia. Letícia, cadê Sabrina? Não dá Eu notícia. não sei, eu avisei a ela que ia ter. De manhã ela já não participa. Estou dizendo que você está aplicado, graças a Deus. Sempre foi, né, meu amor? Mais ou menos, né? É, tem que ser, né? Quem mais? Amanda Maria entrou agora. Amanda Maria, Kelvin. Tá frio aí, Kelvin? Na Mirangaba? Ah, muito frio, pô. É, aqui também esfriou, mas hoje de tarde tá mais calor. É, tudo bem. Tá o solzinho aqui. É, aqui também, agora de tarde, mas ontem foi muito frio. Bora começar a nossa aula? É. Mas a gente tá dentro de casa, dá para se agasalhar, né? José Roberto. Muito bem, faltou aula de manhã, né, José Roberto? Tava onde que não assistiu aula, dormiu demais? Foi, meu amor? Robertinho. Ele entrou e parece que tá desligado o microfone. Não estou escutando. Mas vamos lá. Vamos começar? Oi, Prá. Oi, amor. Oi, Mari. Tudo bom? Sim. Cadê Tainá, minha gente? Não vai participar, não? Oi, Prá, tô aqui. Oi, Tainá. Não vi seu nome aqui.
Cadê Júlia, gente? Tem notícia? Nessa tá no WhatsApp. Clara? Amanda? Tem notícia de Júlia? Oi, Pro. Tem notícia? Não. Não? Eu acho que ela nem visualizou a mensagem que eu mandei pra ela naquela hora. Não, ela visualizou. É, mas aí ela não tá também no grupo, né? É porque ela não tem o celular. Pro, mas o É, só pai que e a os mãe pais dela dela tá têm. no grupo. Pronto. Quem é que tá com o microfone ligado? Pronto. Escuta a Pro, viu? Todo mundo escutando. Eu sei que Júlia não tem celular, eu sei que ela utiliza o do pai, da mãe ou da irmã, mas é importante que a gente também entre em contato, né? Eu já pedi o colégio para entrar até em contato com ela para poder ela não perder a aula, certo? Aí, se vocês tiverem a oportunidade de falar com ela, se ela procurar um de vocês, vocês falam que ela tem que participar da aula para poder ela tirar as dúvidas dela com a Pro, ok? Bora lá, vou começar, viu, gente? Ó, hoje de manhã, teve alguns alunos que eu estou vendo aqui à tarde que não estava de manhã, como Camane, que ela já justificou comigo no privado, e José Roberto também não estavam na aula. Essas duas pessoas, deixa eu ver quem mais. Guilherme Procópio, cadê ele, gente? Tá aí? E Sabrina e Júlia. Foram essas pessoas que faltaram aula hoje pela manhã. Hoje de manhã, para quem não estava na aula, a gente marcou o teste. O teste vai ser no dia 28, na quinta-feira, no terceiro e no quarto horário. Não vai ter intervalo entre o terceiro e o quarto, é direto, certo? Começa às 9 e termina às 10h40. Tempo demais para fazer. O teste tem 20 questões, vai ser pelo Super Pro e vale 4. E os assuntos referentes ao teste vão ser o capítulo 5 e capítulo 6. A senhora vai Ok? disponibilizar o código da lista? Vou sim, vou Professora, eu colocar. já mandei as atividades. Tá joia, Camane. Escutou o que eu disse, Camane? Escutei que o teste vai ter 20 questões, que vai ser dia 28, que vai ser do segundo ao terceiro horário. Terceiro e quarto horário. É os horários que a gente tem da escola. Terceiro e quarto. Terceiro e Aham. quarto. E o capítulo para estudar, capítulo 5 e 6. Ok? Ok, me falaram isso hoje cedo. Joia. Oi. Quem está perguntando pro? Oi, Bernardo. Boa tarde. É para Oi. mandar as atividades para a senhora pelo privado? É para mandar as atividades para a senhora? Sim, pode mandar. Como vocês mandaram na primeira unidade, é melhor até filmar. Filma, faz um filmezinho Tá. bem rapidinho, só passando as páginas, que para mim é até melhor para visualizar. E manda pro meu zap, Tá. viu? Que hora para enviar? Pronto. Que capítulo, Pro? Capítulo 5 e 6, que são os Tá que bom. a gente tá Professora, focado. eu fiz as páginas, no caso, 41, 40, 39, 38, 37, 36 e 16, 17, 18 e 19. Sim, Que foi que estava lá Sim, porque nos foi horários o do que dia passou de ontem. ontem. sim. Porque, na verdade, eu já disponibilizei para vocês, presta atenção, todos, viu? Pronto, desliga o microfone, bora escutar. Oi, Neto, cara de sono, tá dormindo? Pro. Tava dormindo, né? Tirando um cochilinho. Legal. Eu tava mesmo aqui. Joia. Coloca o óculos e vamos prestar atenção no que a Pro vai falar agora. Ok? Na verdade, eu já disponibilizei para vocês aulas gravadas. Essas aulas gravadas, a gente está indo lá para o colégio gravar.
Um professor em cada turno chega e grava lá e depois Débora, que é responsável por esse setor, vai disponibilizar no canal do colégio essas aulas gravadas. Então, de geografia, você já tem aulas gravadas do 5º capítulo, do 6º capítulo e do 7º capítulo. Por quê? Porque o 6º e o 7º os assuntos são referentes à região Nordeste e eles são capítulos pequenos. Então, eu gravei os 2 capítulos no mesmo dia no colégio. Então, já está disponível aí para vocês. Mas, porém, todavia, só vai cair no teste de quinta-feira, dia 28, só o capítulo 5 e 6. O 7 vai ficar para a prova, ok? Quantas atividades? Depois vocês vão, depois que acabar a aula, amanhã, domingo, segunda, porque a gente só vai se encontrar agora só na próxima quinta. Aliás, a gente nem vai se encontrar na quinta, vocês vão fazer o teste. Na verdade, a gente só vai se falar mesmo na sexta, que eu vou agendar outra aula pelo Zoom, certo? Na sexta, de hoje a 8 pela manhã, na hora da aula. Então, vocês vão ter esse tempo todinho para poder me enviar as atividades do capítulo 5 e do capítulo 6, do livro e do suplementar, ok? Entenderam? Pronto. Eu vou acatar a resposta pelo silêncio de vocês, porque eu estou vendo aqui que os microfones estão desligados. Ótimo. Então, eu creio... Quem não entender, liga o microfone e pergunta para a Pro, certo? Vamos para o capítulo... Oi. As que foram passadas ontem, eu te mandei. Aí, no caso, é para te mandar do capítulo 5 e do capítulo 6, quando? Daqui para quinta-feira, daqui para outra semana, você me manda. Se já Ok. estiver pronta, você já pode mandar para o WhatsApp, pelo WhatsApp, certo? Se não, você termina com calma, não precisa ter pressa, que eu sei que vocês não só têm só geografia, existe aí algumas disciplinas, né, para dar conta. Então, quando tiver um tempinho e tiver já tudo prontinho, envia para a Pro colocar aqui como ponto no caderno, no meu caderno, certo? Para atribuir, porque todas as atividades da segunda unidade, capítulo 5, 6, 7 e 8, vão valer 2 pontos. Certo? Certo. Oi. É que a atividade que você passou, você separou algumas páginas, não foram todas. Aí pra te mandar, tem que mandar tudo? Tem que mandar tudo? De preferência, na verdade, está no livro, é para fazer. Mas de preferência as que eu solicitei pelo site. Sim, e o suplementar? Porque assim, o suplementar eu ainda não tinha colocado no site, mas já estou adiantando para vocês que vocês têm que fazer o suplementar, certo? Tá. Só isso, gente? Podemos começar a revisão? Porque só é uma A aulinha. Clara vai entrar, eu enviei o link para ela. Ah, joia. Para Clara? Aham. Joia. Bora começando, né? Oi, Davi. Davi entrou, deixa eu botar aqui. Davi tá quietinho, né, Davi? Você tá entendendo, meu amor, o que a Pro falou? Pro, Oi, Duda. Oi, qual Duda. é o prazo para entregar as atividades? Vocês têm de hoje até quinta-feira para me entregar. Quinta-feira é o teste, então até quinta-feira de tarde vocês podem me entregar, certo? Porque depois de quinta a gente já vai começar os conteúdos da prova, que são capítulo 7 e 8. Professora, então, quem já terminou já pode enviar para a senhora. Já pode me enviar. Tá bom. Do mesmo jeito que vocês me enviaram da primeira unidade, certo? Eu prefiro que seja no WhatsApp, porque eu estou com o meu celular o tempo todinho e aí eu já vou no meu caderno, já coloco a observação quem está me entregando ou não, certo? Do que e-mail. E-mail, aqui em casa, eu e meu esposo, nós somos professores, então, quando eu não estou no computador, quem está é ele. Então, fica mais complicado para poder toda hora estar abrindo, para poder ver, certo? Porque aqui, o outro computador fica com o Pedro, que Pedro tem aula também de manhã e de tarde, que ele está no 3º ano. Então, de preferência, mande para o meu WhatsApp, certo? Joia? Pro, Oi. Pode perguntar.
O teste vai ser que nem o teste vai ser que nem a prova, tipo, já vai dar o resultado na hora que termina? Sim. Eu coloquei, porque quando a gente elabora pelo SuperPro, a gente tem a opção de colocar para sair para vocês. Não, eu não procurei direito, mas o link do SuperPro da nossa prova já existe ou a senhora ainda vai mandar pra gente? Eu ainda vou mandar. Como o teste ainda é quinta-feira, eu tenho até. Por isso que eu já estou marcando antes com vocês a data, os capítulos e que horas vai ser. Mas esse final de semana eu já faço o planejamento da semana toda. Aí eu já mando para a Cleide e Cleide coloca no site, porque só ela que está colocando no site. Ou ela ou Vanessa. Ô, Pro, Oi. é para enviar a todas as atividades do capítulo ou só as que você mandou? De preferência as que eu solicitei no site. Tá bom. Certo? Que são mais relevantes que vocês têm que saber. Que horas é para enviar a atividade para a senhora? Foi o que eu disse, hein? Presta atenção. Bora lá. Novamente. Vocês têm, como a gente está fazendo as atividades referentes ao teste, seria melhor que vocês me enviassem até antes de acontecer o teste. Certo? Me envie essas atividades. Vocês têm até quinta-feira para me enviar. Capítulo 5 e capítulo 6. Certo? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta a esse respeito? Sobre o teste? Tem gente que está com dúvida ainda sobre o teste? Ô, professora, Diga, Arthur. se eu estiver fazendo o teste e der o tempo de finalizar, vai finalizar? Ou ainda eu vou continuar fazendo ainda? Não, se você apertar... Professora, os testes são 20 questões, mas vale quanto? 4 pontos o teste. Teixeira, se você finalizar seu teste, acabou. Finalizou, não aparece de novo para você. Não. Ah, tá. Então quer dizer que se bater o tempo e eu ainda estiver fazendo o teste, não vai finalizar. Só vai finalizar se eu finalizar. Não. Se der o tempo das 2 aulas, vai estar lá o tempo, até 10h40. Se você passar de 10h40, vai inspirar e você vai ficar sem nota. Automático, tá? Automaticamente inspira, não é eu não, já está lá marcado, de 9 às 10h40. Ô, Teixeira, quando tu fazer o teste, tu vai perceber em cima um reloginho cronometrando o tempo. Aí, tipo, quando esse tempo, por exemplo, vamos supor que a prova é 1 hora. Quando bater 1 hora, ele vai zerar e vai fechar a sua prova. Justamente, claro. Obrigada aí pelo apoio, né? Por me ajudar no esclarecimento. Meu livro só está caindo da mesa. Entendeu, Teixeira? E outra coisa, não esquecer, na hora que vocês terminarem a prova, finaliza. Clica na tecla finalizar. Senão não é computado o que vocês fizeram. Certo? Do mesmo jeito que vocês fizeram a prova, gente. Não tem dúvida, não. Você já tem experiência pelo SuperPro. Ok? Pronto, vamos lá. No capítulo 5, vem falando de regionalização. Regionalização do Brasil. E o que é regionalizar? Regionalizar é o quê? É organizar o espaço em partes. Imagine, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, que é a capital do Brasil, certo? Imagine se o governo federal, que é, no caso, que está atual agora, Jair Bolsonaro, ele fosse comandar todos os estados sem ninguém para ajudar ele. Seria impossível, porque o nosso Brasil, ele é muito grande, ele é muito extenso, né? Ele é o 5º maior país do mundo. Então, por ser muito grande, ele foi dividido em macro-regiões. Então, quais são essas macro-regiões? Região Norte, Região Nordeste, Centro-Oeste. É macro-região mesmo? São macro-regiões. Macro-regiões. Vou lhe dizer onde é que está. As 5 macro-regiões.
A gente já fez até essa atividade, já corrigimos? Na página 84 do livro de vocês. Igor. Então, o órgão responsável por essa divisão foi o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele dividiu o nosso Brasil em 5 regiões brasileiras. Região Norte, Região Nordeste, Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul. Cada região tem os seus estados com as suas devidas capitais. Então, região Norte, nós temos 7 estados. Região Nordeste, nós temos 9 estados. Região Centro-Oeste, nós temos 3 estados. Região Sudeste, 4 estados. E região Sul, 3 estados. Contando que ainda temos a capital do Brasil, que foi projetada no governo de Juscelino Kubitschek, para ser a nova capital, porque antes era Rio de Janeiro, e antes de Rio de Janeiro foi Salvador. Então, foi projetada dentro do estado de Goiás, lá na região centro-oeste, um distrito federal, onde o governo federal, que comanda toda a esfera federativa, que é o nosso Brasil, lá em Brasília, que é a capital. Agora, cada estado tem o seu próprio governo. O Nordeste, nós temos 9 estados, então nós temos 9 governos estaduais. Cada estado tem o seu governo. O da Bahia, que eu vou falar agora especialmente porque é o nosso estado, aqui da região Nordeste, o governo é Rui Costa. Aí vem Alagoas, aí vem São Paulo, aí vem Rio de Janeiro, cada um desses tem o seu governo. Mas o presidente da República, que governa toda essa união, todo o nosso país, é um só, que é Jair Bolsonaro. Dentro de cada estado tem o seu governo e dentro do estado tem vários municípios. A Bahia, se eu não me engano, tem 417 municípios. E cada município tem seus prefeitos, vice-prefeitos e a Câmara de Vereadores. Então, é muita gente para governar, né, gente? O nosso país. Enfim. Então, é subdividida, na verdade. Tem um estado grande. Imagine aí Rui Costa como governador do estado da Bahia, governando 417 municípios, né? Então, ele não ia dar conta ele sozinho. Então, cada município tem o seu prefeito, tem o seu vice-prefeito e tem a Câmara de Vereadores, para poder ajustar o que tem que ser ajustado, certo? Fazer o que tem que ser feito. Ok? Até aí? Alguma pergunta até aí, gente? Tudo ok. Ok, né? Estão lembrando? Sim. Sim. Quando quiser perguntar, pode me interromper, ligue só o microfone, certo? E pode perguntar. Estou aqui para isso, para tirar dúvida de vocês. Bora lá. Depois dessa divisão, né, que está na Constituição de 1988, né? O Brasil sempre teve essa divisão? Não. Mas sempre mudou de tamanho, de extensão territorial? Não. Né? O Brasil foi se dividindo, ou seja, antes não tinha Mato Grosso do Sul, era tudo Mato Grosso, aí dividiu, porque o estado de Mato Grosso é muito grande, dividiu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Antes não tinha Tocantins, certo? A terra de Tocantins pertencia ao Goiás e um pouco do Pará, e depois foi dividido ali, hoje Tocantins faz parte da região norte. Já se falou-se em dividir o estado da Bahia, porque o estado da Bahia é muito grande, mas não dividiu, né? E assim por diante. Para chegar a essa configuração atual, o Brasil passou por várias etapas, certo? Oi, Silvia, boa tarde. Estou vendo você agora. Boa tarde. Então, o Brasil passou por várias configurações até chegar nessas macro-regiões que eu falei antes. Inclusive, tem todas essas aqui na página 86 e 87. Depois, o geólogo não, desculpa, gente, o geógrafo é uma coisa e geógrafo é outra.
Pedro Pinchas, ele subdividiu o Brasil em 3 grandes complexos geoeconômicos. Ficou Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A Amazônia, essa sub-região aí do complexo geoeconômico, ela abrange só os estados da região norte? Não. Ela sai do limite que é da região norte. Ela abrange o norte de Mato Grosso, a parte oeste de Maranhão, porque Maranhão já é um estado do Nordeste. Então, abrange ainda a parte oeste do Maranhão, abrange também o norte de Goiás e o norte de Mato Grosso. A parte do Nordeste, ela abrange o norte de Minas Gerais e um pedaço também ali da parte oeste de Goiás. E o Centro-Sul são aqueles lugares mais desenvolvidos dentro do nosso Brasil, né? Pegou o quê? Região Centro-Oeste, que é bastante desenvolvida na questão da agropecuária, da criação de gado, né? Do agronegócio, que vem crescendo aqui no Brasil com avanços muito significativos. Pegou também a região Sudeste, que é a região mais industrializada, mais populosa do Brasil, e a região Sul também, que tem um desenvolvimento muito acentuado. Então, englobou em uma só, ficou Centro-Sul. Centro-Sul porque pegou Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Essa foi a divisão dos 3 grandes complexos geoeconômicos que foi feito por Pedro Pinchas. Ok? Até aí? Ok. Alguma dúvida? Não. Ninguém tem dúvida? Não. Certeza? Aí na página 88, tem aí uns quadradinhos no livro de vocês falando especificamente de cada geoeconômico desse. Da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul. Não esquecer também que a atividade econômica desenvolvida na Amazônia é mais a agropecuária e o extrativismo. Mas temos também o desenvolvimento que está acontecendo há algum tempo já da Zona Franca de Manaus, que a gente não pode deixar de mencionar, certo? Então, tem uma relevância dentro da região. No Centro-Sul é onde tem os lugares mais desenvolvidos do Brasil, onde tem a concentração industrial, onde tem a maior população, está concentrada aí no Centro-Sul, certo? E o Nordeste tem também grande importância o nosso Nordeste. Primeiramente porque no período colonial foi considerado a cidade mais rica dentro do Brasil. Foi tão de um jeito que o Nordeste foi considerado, dentro do Nordeste, Salvador, a capital do Brasil, certo? Então, tem uma importância muito grande também. Contando também que existe aqui, dentro do Nordeste, o desenvolvimento tradicionais nas cidades brasileiras, como Salvador e Recife, né? Que a gente também, Recife, porque também Pernambuco, onde teve a concentração dos grandes engenhos, a cana-de-açúcar, aqui no Nordeste, o Nordeste ganhou muito dinheiro, muito poder econômico no período da exportação do açúcar, certo? Exportava para onde, principalmente para a Europa, certo? E também a gente não pode deixar de mencionar a exploração do pau-brasil também, certo? Aqui no Nordeste. O pau-brasil também foi muito explorado, inclusive essa exploração deixou marcas profundas no meio natural, principalmente do litoral, porque era onde existia toda a Mata Atlântica, e hoje a gente observa que quase que não existe mais floresta atlântica, ou Mata Atlântica, como é chamada dentro do nosso território, porque foi explorada bastante,
certo? Nem só explorada, como também o homem sentiu necessidade de devastar para poder fazer pavimentações de estradas, construir ferrovias para poder o produto escoar para os portos e dos portos irem para outros países, e também o crescimento desordenado, né, das cidades, que começou muitas pessoas virem para cá, e aí, que foi, Ana? Tá cansada? Muitas pessoas virem para cá e aí ficaram, na verdade, uma migração desordenada, ocupando, desmatando lugares para poder construir casas também. Então, houve um desmatamento, certo? Aguarda só um pouquinho, vou ligar a luz, porque aqui está escuro para mim. Voltei. Depois dessa divisão geoeconômica, né, de grandes complexos geoeconômicos, que foram esses três, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, teve também outra divisão, que foi os 4 Brasis. Como é, Pro, essa divisão desses 4 Brasis? Ficou região Norte, aí já está toda respeitando o limite da região Norte. Então, ficou Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e englobou só as outras duas, que são Sudeste e Sul, como região concentrada, certo? Esse é chamado de 4 Brasis, porque nós temos aí uma divisão. Peraí, gente, peraí que eu saí da tela. Um minutinho só. Pronto, voltei. Então, foi dividido nesses 4 Brasis em região Amazônia, região Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Onde a região concentrada englobou o quê? Região Sudeste e região Sul. Certo? Ok? Podemos ir? Ou tem alguma dúvida? Tem gente? Pode só ir. Neto, Kelvin. Quem é que tem? Até agora, quem é que tem dúvida? Podemos seguir? Por enquanto, sem dúvida. Joia. Podemos seguir. Ótimo. E também aqui no livro de vocês, vem falando na página 91, né? Na página 90, na verdade, vem falando das regiões litorárias, que vem dividindo aí Sertão do Cariri, Zona do Cacau, Gerais, Sertão dos Confins, Sertão do Goiás, Campanha Gaúcha. Isso aí foram, na verdade, livros feitos por alguns escritores abrangendo e falando sobre esses locais dentro do Brasil, certo? Na página 91, vem falando das desigualdades entre as regiões brasileiras. Então, aí tem um gráfico e a gente percebe que a região que tem mais desigualdade social é a região Nordeste, certo? Diante do gráfico que tem aí, o rendimento real efetivo domiciliar, né, que tem mostrando aí, a gente percebe que o Nordeste é o que tem um valor, porque está em real aqui, menor. Então, o que é que a gente pode dizer aqui dessa página 91? Que o Brasil é um país com grandes desigualdades sociais. Entre governantes, governantes fazem projetos, abrange uma maioria da população carente com os projetos, para não ter tanto nível de desigualdade, mas solucionar esse problema é difícil, muito difícil. A fome ainda continua para muita gente ainda sem emprego, né? A verdade é essa. Por mais que tenha projetos que venham sendo desenvolvidos dentro do nosso Brasil, ainda tem muita gente que passa dificuldades,
certo? Então, esse aspecto pode ser observado quando comparam as realidades de cada uma dessas regiões do nosso país. Então, se a gente for comparar, né, tudo o que acontece, o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico, de forma geral, que existe no nosso território, a gente vai ver que existem regiões que são mais desenvolvidas do que outras. Então, no nosso Nordeste, ela ainda é considerada uma região onde tem uma desigualdade social muito elevada. O Nordeste e a região Norte, viu, gente? O Norte também. Então, aqui, vem falando sobre isso. Eu coloquei até nos slides das aulas que eu gravei, até uns projetos do governo federal que foi feito, alguns também no tempo de Lula, que foi feito, na Bolsa Família, exigindo que até a própria criança, o trabalho infantil, né, que acontecia muito, não é que acabou não, viu, gente? Acontece ainda, a gente sabe disso. Mas hoje, o aluno que é matriculado em escola pública, o aluno de renda, de pouca renda, o aluno carente, ele tem que frequentar a escola. Por mais que ele trabalhe no outro turno, que o ideal seria se não trabalhasse, mas muitos têm que trabalhar para poder ajudar na renda da família. Então, é obrigatória a frequência escolar. Então, eu coloquei até isso na aula, quem quiser assistir está disponível lá no canal, falando de alguns projetos do governo federal, certo? E aqui na página 93 também vem falando aqui em trabalho infantil, que é o que eu acabei de falar, onde o Nordeste, segundo dados do ano 2016, o Nordeste tem 78,9 mil crianças, né, uma porcentagem de 41,5% de crianças com idade entre 5 a 13 anos trabalhando. Ainda tem, né? Então, a gente percebe que ainda é um número muito grande. Por sinal, de acordo com essa estatística aqui, 2016, a região que mais tem crianças ainda com idade de não trabalhar, né? Mas estão trabalhando para ajudar na alimentação da sua própria residência, é o Nordeste, quem tem um número maior de crianças, certo? Que é 78,9 mil. O Norte tem 46,5 mil e os outros têm bem menos, ok? Não esquecer também, que eu coloquei, tem aí na página anterior, na página 92, tem falando aí dos séculos, né? O que aconteceu de importância econômica dentro do nosso Brasil. Então, no século XVI, a cana-de-açúcar, no Nordeste. Século XVIII, mineração em Minas Gerais. A gente vai ver isso no capítulo sobre o Sudeste, sobre a região Sudeste. No século XIX, aliás, século XVIII ainda, cana-de-açúcar também no Nordeste. Século XVII também no Nordeste. Século XIX, café em São Paulo e no Rio de Janeiro. E século XX, industrialização, principalmente na região Sudeste, em São Paulo, principalmente. Ok? Olha como é pequeno o capítulo. Não é pequeno, gente? Capítulo 5? É pequeno. Pequeno, né? Alguma dúvida? Terminamos o conteúdo do capítulo 5, só isso. Alguém tem dúvida? Não? Vamos para o capítulo 6, então? Bora lá, né? Como só são 50 minutos, daqui a pouco o tempo passa. Bora lá. Qualquer dúvida também eu estou disponível, viu, gente? Se tiver dúvida, porque assim, amanhã eu estou querendo ir na roça, então pode ser que lá a internet lá semana passada estava muito ruim. Possa ser que vocês queiram falar comigo e não me encontrem, mas se eu estiver em casa, eu vou responder as perguntas quem me fizer, certo? Bora lá. Região Nordeste, como o próprio título fala, né? A primeira região a ser ocupada dentro do Brasil. Então, desde o período colonial, que a região Nordeste vem sendo ocupada. Claro que os colonizadores chegaram aqui, né? Como a gente vê aqui na história
na página 6, como tudo começou. Os colonizadores chegaram aqui, mas a intenção deles não era chegar aqui no Brasil, a intenção era ir para as Índias. Mas eles avistaram aqui as terras, ancoraram as suas caravelas, né, os seus barcos grandes, e começaram a explorar o nosso Brasil. Mas aqui na primeira página, na página 5, vem mostrando aí a vocês a divisão política do Nordeste, que são 9 estados, suas devidas capitais. Vem mostrando também uma tabela, onde vem mostrando a área por quilômetro quadrado e a população de cada lugar e a densidade demográfica. Em cada quilômetro quadrado, a quantidade de habitantes que é encontrado. Então, percebam aí que dos 9 estados da região Nordeste, o maior estado que tem uma área grande, enorme, gigantesca, é a Bahia. Tá vendo? 564.733 quilômetros quadrados. Ok? E aí tem também outro gráfico, a gente até falou desse gráfico hoje pela manhã na correção da atividade, sobre as etnias que é encontrada aqui no Nordeste. Lembrando vocês que a tabela e o gráfico são dados obtidos de 2014, certo? Tem 6 anos, já deve ter tido alguma modificação, mas só no próximo censo que vai atualizar. Então, por esse censo aí de 2014, a gente percebe que a maior quantidade de pessoas encontrada aqui no Nordeste são pardos, 62,5%. Depois vem os pretos, 7,8%. Aliás, desculpa, gente, os brancos, 29,2%. Depois os pretos, 7,8%. Os indígena mesmo, poucos, né? 0,5%. Por que poucos? Muitos morreram, muitos não são mais considerados indígenas nativos, porque já são aculturados. E o que são indígenas aculturados, Pro? São aqueles indígenas que não moram mais nas florestas. São indígenas que já moram nas cidades, são indígenas que já estudam, indígenas que trabalham em fábricas, indígenas que convivem com outras pessoas no meio social, certo? De uma sociedade, não mais naquele habitat como eles viviam antigamente. Ok? Bora lá. Então, aqui vem contando toda a história da colonização, nas novas terras da América, que garantia o sistema mercantilista. Isso aconteceu no século XVI e XVIII. E aí, depois, no século XVII, houve também o desenvolvimento de algumas indústrias. A forma econômica começou a se desenvolver com o sistema capitalista. Tudo isso aqui já vem contando toda a história, desde o dia 22 de abril de 1500, que essa história vocês aprenderam desde o ensino fundamental 1. Né? E eu acredito que a prova de história também já deve ter até falado também sobre isso também com vocês. Depois, na página 7, vem mostrando aí o início da exploração da nossa colônia com a exploração do pau-brasil, né? Que eles descobriram o pau-brasil, que o pau-brasil tinha cor, a madeira era avermelhada e produzia artigo bastante apreciado pelos europeus, porque se via como corante para tingir tecidos. Então, eles acabavam explorando essa madeira e também mandando para a Europa. Depois, a gente percebeu também aqui, já no início do século XVI, como o livro vem falando, que o pau-brasil era abundante, ou seja, tinha muito pau-brasil. Esse pau-brasil era encontrado na Mata Atlântica, certo? Na faixa, principalmente em uma faixa do litoral, que vai desde onde? Desde o estado do Rio Grande do Norte, lá em cima, no Nordeste,
até o Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil. Toda aquela parte litorânea, onde é encontrada a Mata Atlântica, houve uma exploração muito grande do pau-brasil nessa época, certo? Depois do pau-brasil, veio a economia açucareira, que efetiva a colonização. Então, foi através do açúcar que aí as pessoas que vieram para cá acabaram fixando moradia aqui no nosso Brasil, certo? Por que esse cultivo do Brasil aqui nessas terras do Nordeste? Porque grandes fazendeiros, chamados latifundiários, né, tinha grandes fazendas, e aí começou a plantar cana-de-açúcar nessas grandes fazendas, nesses latifúndios, como são chamados. Essa cana-de-açúcar, ele não misturava assim cana com trigo, cana com milho, era só a cana-de-açúcar. Por isso que é chamado de monocultura, cultivo de um único produto. No caso, a cana-de-açúcar. E também os portugueses utilizavam mão de obra de africanos escravizados nessa época e também de índios, viu, gente? Que o interesse deles aqui era escravizar mesmo, né? Colocar os índios para trabalhar para eles. Então, com eles vieram os jesuítas tentaram catequizar os índios, conseguiram catequizar muitos índios, por sinal, mas também o interesse dos colonos em relação aos índios era escravizar os indígenas também para fazer com que os indígenas trabalhassem para ele, certo? Para plantar, a colher, para trabalhar nos engenhos, para depois ter a finalidade de quê? Exportar todo aquele açúcar para a Europa, certo? Até aí tudo bem, gente? Sim? Sim, tudo bem. Tudo bem, né? Vocês estão assistindo ou estão vendo outra coisa? Tá me ouvindo, todo mundo? Sim, Pro, estamos te ouvindo. Ah, joia. Olha, agora responda no chat que eu falei porque eu não estava se sentindo Eu bem. demorei de responder porque eu pensei que alguém ia responder. Joia. Sim, Arthur Teixeira, muito bem. Por que tu botou esse negócio feio aí? Bota teu rosto, rapaz. Vai ficar mais feio ainda. Não, você é lindo. Vá por mim, viu? Eu tenho bom gosto. Bora lá. Então, essa sociedade açucareira, entre os séculos XVI e XVII, o cultivo da cana e a produção do açúcar era realizado em engenhos, como eu disse antes. O açúcar era produzido e embarcado para Portugal e depois seguia para a Holanda e distribuía para o restante de toda a Europa, certo? A economia açucareira tornou-se a região do Nordeste a região mais rica e mais desenvolvida até meados do século XVIII. A riqueza decorrente do açúcar proporcionou, né, que elites compostas pelos grandes senhores de engenho, como era chamado, e suas famílias, tivessem um cenário econômico e influenciava a política na colônia na época. Então, por isso que Salvador foi considerada a capital do Brasil nessa época, por causa do poder econômico que estava bem desenvolvido. Ok? Inclusive, tem até aí na página 9 uma tabelinha, certo? Que vocês podem até estar comparando aí, preenchendo, quem não preencheu. Essa tabela é importante vocês saberem, ó, onde tem aí na terceira questão. Complete o quadro a seguir com as características do sistema de plantation no Brasil, colônia. Então, propriedade onde era desenvolvida o açúcar, nos latifúndios. Tipo de cultura, monocultura, cultivo de um único produto, que no caso era cana. Mão de obra, escrava, ainda não existia assalariados. Era mão de obra escrava. E um mercado para onde ia toda essa mercadoria, que era desenvolvida aqui. Mercado externo, era exportado o açúcar. Ok? Depois do açúcar,
que nem só do açúcar viveu o Nordeste, já veio outros desenvolvimentos como a criação de gado. O gado era utilizado, vocês estavam até me respondendo hoje, atividade de manhã, era utilizado para alimento, né? Era utilizado também o seu couro, eles faziam casaco, roupa de couro, utensílios que eles precisavam. E para o gado, transporte. Para transporte e de Força motriz. motriz. Muito bem, Neto. Você lembrou da atividade de manhã. A força motriz para poder fazer os engenhos a funcionar, né, para poder ter o açúcar. Ok? Então, a pecuária também teve um bom desenvolvimento até hoje, né, gente? Na verdade. Hoje, no Nordeste, já tem outras criações, como cabra, ovelha, a gente vai ver daqui a pouco. Depois da pecuária também houve o desenvolvimento do algodão, certo? O algodão, no início, eles destinavam apenas para a confecção de roupas para os escravos. Depois, já no século XVIII, quando houve a Revolução Industrial lá na Inglaterra, que o algodão começou a ser exportado para lá, para poder fabricar roupa, certo? Oh, meu Deus, bati a mão aqui de novo sem querer. Ótimo. Certo. Depois, aí eles trabalhavam lá na Inglaterra com indústria têxtil, então precisava do algodão, aí começaram também a explorar o algodão daqui. E hoje, o que é que tem no Nordeste hoje? O Nordeste, hoje, já tem outras coisas sendo desenvolvidas, como, por exemplo, aqui mesmo no Vale do Rio São Francisco, se desenvolve o quê? O cultivo de frutas irrigadas. Tem muitas frutas aqui em Juazeiro, por exemplo, Petrolina, Juazeiro, que eles exportam, certo? O que ficam aqui é o que eles não querem exportar. As melhores eles exportam. E as que ficam aqui ficam com preço bem alto, que são frutas selecionadas, como são chamadas. E também tem vinícolas aqui irrigadas, aqui também no Nordeste, principalmente Juazeiro, que tem o passeio do vinho, que hoje é muito apreciado, muita gente sai até de outros lugares, até fora do Brasil, para vir conhecer. Tem também o vinho, que é muito apreciado, já está sendo muito exportado também o vinho, certo? Isso daí também é muito importante a gente saber que hoje, aqui no Vale do Rio São Francisco, tem um desenvolvimento de frutas tropicais irrigadas. Não esqueçam disso. O Nordeste também destaca pela criação de cabras, ovelhas, abelhas, crustáceos, como camarão, né? Frutos do mar de forma geral. A gente também não pode esquecer de dizer que lá no Rio Grande do Norte tem o desenvolvimento do extrativismo do sal marinho, né? E do petróleo também aqui, no polo petroquímico aqui em Salvador, em Camaçari, né? Tem uma importância muito grande no desenvolvimento econômico dentro do nosso Nordeste. A gente também não pode também deixar de mencionar o setor industrial que vem, né, sendo desenvolvido aqui no Nordeste, muitas indústrias que estava dando certo lá no Sudeste, abriu filiais aqui no Nordeste também. Nós temos aqui no Nordeste, nesse setor industrial, o ramo alimentício, calçadista, vestuário, automobilística, indústria química, metalúrgica, de tecnologia. Temos também aqui serviços de turismo. Nós temos vários resorts aqui, belíssimos aqui no Nordeste. Né? Aqui em Salvador, que é a nossa capital, aqui da Bahia, nós temos vários resorts que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, se não todos. Né? Então, tem uma importância muito grande. E sem contar na beleza natural, que é a exuberância das praias, né, gente? Que o litoral nordestino é um litoral belíssimo, muito apreciado por todos do Brasil e por todos que vêm de outros países do mundo. Tem os centros históricos, aqui no Nordeste, em Salvador, pelo menos tem, que a gente pode mencionar, tem ali a parte do Pelourinho, né? Que a gente
A gente sabe que existe muita gente carente que mora ali por detrás, mas tem toda uma história daquele local, sem contar das igrejas, né, que nós temos também aqui na Bahia, principalmente em Salvador. Então, nós temos centros históricos, culturais e naturais belíssimos aqui no nosso Nordeste. E com isso, o nosso conteúdo também desse teste acabou. Na outra página, na página 14, só vem falando sobre a pluralidade cultural, que é isso que eu falei. As igrejas, as festas religiosas, né? Tem o candomblé, tem aí, mostrando aí na página 14, a festa de Iemanjá, tem o cordel, que é um gênero do literário popular tradicional aqui do Nordeste, tem o forró. Com Quintana eu estudei muito cordel. Muito bem. E é gostoso, né, Camani? É basicamente um poema. Isso, é muito bom. Tem a parte da arquitetura colonial em Salvador, tem as festas, né, típicas, como a Paraíba tem o São João, assim, que é mundialmente conhecido, como também tem, né, o frevo em Pernambuco, no Carnaval, e tem o Carnaval, propriamente dito, o axé, né, o Carnaval aqui de Salvador. Então, isso nós chamamos de pluralidade cultural, certo? E nosso conteúdo é esse, conteúdo pequeno, não tem o porquê de vocês não se saírem bem no teste, certo? O teste só vale 4, não aceito menos de 4. Vamos firmar esse acordo, não aceito menos de 4 no teste. O conteúdo está muito fácil, tem como vocês obterem essa nota, certo? E todo mundo depois fechar até com 10 na segunda unidade. Porque 2 pontos de atividade, tenho certeza que vocês vão fazer, que vocês sempre fazem. Fazem quando estão na escola, quando estão na rua, e principalmente agora dentro de casa, né? Aí que vai fazer mesmo. E o teste vocês vão sair bem na prova também, com fé em Deus. Ok, gente? Perguntas? Estou disponível para tirar dúvida. Pode ligar o microfone e tirar dúvida. Kelvin? Apareceu aqui. Mas parece que travou. Você vai dizer o quê, pô? Hã? Kelvin, quer fazer alguma pergunta, meu amor? Você vai dizer o quê? Ok? Você vai dizer o quê, pronto? Joia! Quem mais? Bernardo? Bernardo, cadê Procópio, Bernardo? Estou preocupado. Cadê Procópio, seu amigo? Ele não assistiu aula de manhã, ele não está agora de tarde. Quem tiver... De manhã ele estava dormindo. Ah, tá. A Amandinha, que é prima dele, né? Amanda, que é prima? Eu acho que é Amanda. Você é prima de Procópio? Pronto, converse com ele, diga a ele que bote o despertador para não perder a aula de mais nenhum professor, para ele não ficar prejudicado. Viu, meu amor? Tem dúvida, Amanda, Cosme, Davi, Não. Bernardo falou, mas não falou, não perguntei se ele tinha dúvida. Clara, Robertinho, estou vendo vocês todos aqui. Jonas. Quem tem dúvida pode perguntar. A gente ainda dou aqui, já vai acabar. Mas se por acaso acabar, gente, e a gente não se despedir hoje, vocês podem me perguntar no WhatsApp que eu respondo, tá? Pronto. Clara. Tainá. Tainá tá quietinha? Cadê Yasmin? Yasmin entrou? Não tô vendo Yasmin. Ninguém tem dúvida? Não? Aqui, professora. Oi, amor. Não te vi, minha linda. Como é que você tá? Seu irmão tem teste segunda-feira, viu? 6º ano. Ninguém tem dúvida, gente? Alguma dúvida sobre o teste? Tô ligada. Acabou, Pro? Acabou. 16 horas já. É porque quando a gente tá no Zoom assim, passa rapidinho.
Se tiver dúvida, pode perguntar. A Pro está Pro, tem que disponível. enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Pronto, vai ter questão estática? Atividade. Jonas primeiro. Deixa eu te responder, Bernardo. Jonas me perguntou se tem que enviar pela atividade ou pelo WhatsApp. Não, a prova tem que enviar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Por nenhum. A prova é Super Pro. Você finaliza, já vem o resultado para mim. Não tem que me enviar nada de prova, só as atividades. Entendeu, Jonas? Entendi. Oi, Amanda. Peraí, Amanda, deixa eu só escutar Bernardo, que ele falou primeiro. Bernardo, perguntou o quê, bem? Questão estática. Se tem no teste? Não. Não tem questões estáticas, só questões de assinalar a resposta. Ok? Ok. Amanda. Marcos perguntou aqui se a de marcar vai corrigir do capítulo 6. Se eu vou corrigir do capítulo 6 agora? Não, porque só temos 50 minutos, mas eu posso disponibilizar o gabarito. Assim que vocês me mandarem as atividades, eu coloco o gabarito no site, certo? Quem está atrasado pode corrigir. Porque eu preferi fazer a explanação da aula, fazendo a revisão, do que corrigir a atividade, certo? Mas, porque a atividade eu tenho uma outra opção de mandar também o gabarito para vocês pelo site e vocês corrigem. Ok? Fala com ele, viu, Amanda? Aí, esse final de semana eu vou colocar... Pronto. Esse final de semana eu vou colocar no site do colégio o gabarito do capítulo 6 e vocês corrigem, tá? A tarefa manda até que dia? As questões do Super Pro, a senhora que faz? Não. As questões do Super Pro é um programa que tem na plataforma SAS. Eu só faço selecionar. Existem mais de 17 mil questões envolvendo toda a geografia, coisas que vocês ainda vão dar lá na frente, no 8º, no 9º, no ensino médio. Está tudo envolvido e aí eu vou e seleciono algumas referentes ao capítulo que a gente trabalhou. Certo? Quando a gente está presencial, eu mesma elaboro minhas provas. Mas como a gente está à distância... manda até que dia? Como a gente está à distância... Peraí, viu que eu respondo. Como a gente está à distância, aí a oportunidade que a gente tem é ir na plataforma SAS para poder enviar essas avaliações para vocês, ok? É para enviar suplementar também? Sim, capítulo 5 e 6. Livro e suplementar. Depois eu mando o gabarito no site, tá? Quem me perguntou antes de Neto, que eu estava falando e não ouvi, foi Clara? Foi, Pro. Diz, Clara. É até que dia a tarefa? Vocês têm até quinta-feira para poder me enviar. Se já estiver pronta, pode me enviar até hoje, que eu já dou logo, já olho aqui em casa. Que hoje eu estou de boa. Hoje, amanhã, depois, fica melhor para mim. Quem já fez, vai me enviando. Ok? Pro. Mas assim, o conselho que eu dou, não envie a prestação. Como assim, Pro? Capítulo 5, depois passar 2, 3 dias para enviar o 6. Não. Envie logo tudo de vez, que eu já pego o seu nome aqui no meu caderno e já digo que já coloco que você já fez. Ok? Tudo de vez referente ao capítulo 5 e 6, viu, gente? Diga, Robertinho. Não precisa mandar os deveres do... Não, eu ia perguntar, não precisa mandar os deveres do 7, não, né? Não, 7 ainda não. 7 só depois do teste, porque o 7 vai ser capítulo da prova. Certo. Certo? O 7 e o 8 não precisa me enviar nada agora, que eu ainda vou cobrar de vocês depois. Que são os assuntos da prova. Agora, só os assuntos do teste. No capítulo 6 no livro, é só as páginas que a senhora pediu, não foi? Sim. Sim. Assim, Neto, as questões estão aí para serem todas feitas. Agora, a gente conversando com a Proismania, como são muitas atividades e não tem só geografia, ela disse que era para a gente selecionar
as mais pertinentes com os conteúdos que a gente está trabalhando, que a gente vai cobrar, que há necessidade de vocês aprenderem para poder, lá na frente, vocês já estarem sabendo. Então, eu selecionei essas. Mas isso não quer dizer que vocês não devam fazer tudo. Tá aí, é para ser feito, viu? Mas na hora de me enviar, me envie só o que eu estou pedindo. Tá. Mas na hora do gabarito eu mando tudo, viu? Viu? Mais alguém? Bia não falou nada, não perguntou nada, Bia? Não, pronto, tô com dúvida de nada, não. Graças a Deus, meu amor. Tainá. Tô com dúvida não, prof. Joia. Ninguém mais tem dúvida? Bernardo não tem mais, não? João Vitor. Arthur Teixeira. Arthur Damasceno não tá, né? Ele disse para mim que não poderia assistir. Ninguém? Então vamos se despedir, né, gente? Por hoje, ó. Bom final de semana para vocês. Descansa um pouco, certo? Estudem para poder todo mundo tirar 4, porque vale 4. Ok? Beijo, fiquem com Deus. Ok. Beijo, Pro. Tchau, Pro. Tchau, meus amores. Obrigada pela presença. Tchau, lindos. Tchau. Beijo, Pro. Bye. Thank you, bye.